Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre as características simbólicas e as representações arquetípicas ligadas às figuras das galinhas e dos galos. Para isso, nós vamos dar uma olhada no seu comportamento natural, entender de onde sai esse simbolismo e também vamos comentar sobre diversas lendas e mitologias sobre esses animais que existem no planeta todo. Eles são o animal doméstico mais difundido mundialmente. Por isso, elas estão presentes em muitas mitologias, em muitas lendas. E é claro que nesse vídeo não vou caber todas, eu vou escolher algumas para a gente comentar aqui. E temos bastante diferença entre a simbologia associada aos galos e às galinhas. Esses são animais que apresentam dimorfismo sexual bastante acentuado. O galo é bem maior, o galo costuma ter mais penas na cauda, o galo tem um esporão, que a galinha não tem, na galinha fica residual, né, na perna. Esse esporão, ele já diz muita coisa, né, porque é uma característica dele que ele usa para defesa e também para luta. Portanto, o galo, a gente já vai ver aí que tem essa conotação mesmo bastante yang, bastante masculina, bastante da ação, enquanto a galinha, né, que é aquela que vai ter muitos pintinhos, que é aquela que é muito fértil, ela vai ter essa característica yin mais acentuada. Alguns animais não têm esse dimorfismo sexual tão acentuado, como por exemplo as araras. Então, apesar de parecer óbvio o que estou falando, não é tão óbvio assim em questões simbólicas, porque uma arara não é exatamente um exemplo de masculinidade ou um exemplo de feminilidade, de yin ou de yang, de energia feminina ou masculina. Ela pode ser muitas coisas. Já quando nós lidamos com animais como os galos e as galinhas, a gente vê isso já bem separado, e isso aparece então nas mitologias. Esses animais, eles comem de tudo, são animais onívoros, se alimentam de vegetais, se alimentam de proteína. Apesar de serem aves, são animais que não têm uma ligação forte com o elemento ar. Eles têm uma ligação mais forte com o elemento terra. Aí a gente já começa a ver essa formação simbólica, que é ligado à solidez, que é ligado à fertilidade, que são as características da terra. E de fato, as galinhas são bastante férteis, né? Elas nos alimentam nesse mundo, nós devemos muito às galinhas. Elas têm essa questão da fertilidade muito forte. E eles são esses animais que eles vão se aproveitar de todo o ambiente, de toda a riqueza que a terra dá. Eles não são seletivos, eles se aproveitam de tudo. Então, essa primeira metáfora daquilo que é fértil, daquilo que é rico, vai ser a primeira que eu vou destacar aqui em relação às galinhas. Galinhas e galos são totalmente ligados nas mitologias que nós vamos ver ao sol. Não só porque são animais diurnos, né? Possuem hábitos diurnos, quando o dia vai caindo, eles já vão procurando seu lugarzinho para dormir, eles não querem ter atividade nenhuma à noite, mas porque o galo é aquele que canta e anuncia a vinda do sol. Portanto, o galo é um animal muito ligado ao fogo solar, mais uma vez ligado a essa característica yang, essa característica de energia mais masculina, porque o fogo é um elemento que é geralmente ligado ao masculino, ligado ao fogo da intuição, o fogo da transformação, aquele que traz a vida, que é o sol, a força de queimar, aquele que tem muito ímpeto, aquele que, se não controlado, pode destruir tudo, mas que sem ele nós não vivemos. Então nós precisamos de um calor na medida certa, um pouquinho mais já vai passar a ser um incêndio. E isso está muito ligado também ao comportamento do galo, que é um animal territorialista, é um animal que tem um sistema que na biologia nós chamamos de sistema de harém, ou seja, nós vamos ter um macho e várias fêmeas, então ele vai cuidar dessas várias fêmeas. E se outro macho quiser tomar o seu lugar, haverá brigas, né? Os galos, eles brigam bastante entre si para a defesa. E o cantar também é uma maneira dele demarcar esse território. Então, quando o sol nasce, ele canta para dizer para todos aqueles galos que estão perto ou não, que aquele território é dele, que o dia está nascendo e que aquele território é dele. Ele acabou de sair da inconsciência, da noite, de um período
no qual esses animais não estão ligados, a gente não liga ele simbolicamente a isso, para o período dele que é a vida, que é o sol, que é a abundância, que é o fogo. E ele já acorda dizendo, a vida é minha, isso aqui é meu, tudo que está aqui é meu. Além dessa questão do fogo, da agressividade nos galos, há também a questão de que esses animais, eles costumam seguir uma estrutura social bastante hierarquizada, o que faz com que a gente ligue tanto o galo como a galinha. É uma questão de exército, é uma questão de organização militar, e isso também acontece nos mitos, como a gente vai ver. As galinhas, elas vão ter essa hierarquia entre elas, ou seja, as mais velhas, geralmente, né, estão no topo dessa hierarquia e vão dominar as mais jovens, e não se metem na hierarquia do galo, que é aquele que cuida do seu bando de galinhas, né, e que se houver outros galos próximos, esses outros galos, eles vão ser subordinados ao galo que tem mais poder, no caso. Esse galo, então, ele vai cuidar de todas essas galinhas e quando é oferecido comida a esses animais, o galo chama todas as galinhas para elas comerem primeiro e depois ele come. Então, essa questão, tanto da hierarquia quanto do cuidar, que o galo ele tem essa coisa de cuidar do seu bando, ela foi vista muitas vezes também como uma questão solar, de um rei que cuida bem das pessoas, de um general que cuida bem do seu exército. É claro que nós não podemos deixar de citar os ovos. Este que é um alimento de grande parte das pessoas no mundo todo. Então, por si só, o ovo é um símbolo de fertilidade, de abundância e de riqueza, de nascimento de coisas novas, é algo que está muito ligado à questão da Páscoa, como nós sabemos, né? Não é à toa que nós comemos um ovo de Páscoa. Esse ovo é o próprio símbolo da ressurreição do Cristo, né? Porque é aquele que renasce, é aquele que está cheio de vida. É um símbolo também da primavera, do momento no qual a natureza está mais fértil, está mais cheia de flores, está mais cheia de vida, quer se reproduzir. Então, a galinha, ela tem nela essa questão da abundância também muito ligada à questão dos ovos, porque o ovo por si só já é todo esse símbolo e não dá para pensar em ovo sem pensar em galinha, sem pensar naquela metáfora de quem veio primeiro, a galinha ou os ovos. A imagem da galinha está ligada à imagem do ovo, ou seja, de abundância. A arqueologia ainda não tem certeza absoluta da data na qual as galinhas foram domesticadas. Existem várias evidências saindo, né, o tempo todo, complementando esses dados, mas, de qualquer forma, sabe-se que no norte da China, há mais ou menos 8.000 anos, já havia galinhas sendo domesticadas. E que essa domesticação teria ocorrido, então, na Ásia, né, na China, ou talvez na China e na Índia, em vários locais ao mesmo tempo, não se sabe. Por volta de 1400 a.C., pelo menos, já havia galinhas no Egito Antigo e já havia brigas de galo no Egito Antigo, infelizmente. E a briga de galo, ela foi uma das características que, além da domesticação pelo alimento, mais contribuiu para a distribuição desses animais pelo mundo, por incrível que pareça, pois era algo que já era praticado na China, era também praticado na Índia e tornou-se algo que as pessoas começaram a querer ter, né? Porque essa questão do galo ser um animal que é forte, que é ligado ao fogo, que tem todo esse ímpeto yang, esse ímpeto de uma energia masculina, de uma energia mais agressiva, ele era algo que o homem, infelizmente, associou a si mesmo, e para ele ter um galo que brigava com outro galo significa que ele é que estava ganhando, né? Que ele que era um símbolo de masculinidade. Como eu disse, as galinhas não eram nativas da Grécia, né? Nem do Mediterrâneo, elas chegaram lá bem depois, milênios depois, possivelmente, né? De terem sido domesticadas na Ásia. E assim que chegaram, pela beleza dos galos, né, que havia muitas raças de galos que eram selecionadas pela beleza, assim como os pavões e os fazões, por exemplo, essa figura ela foi bastante ligada a esse contexto no início. Nós temos, por exemplo, nos escritos
do historiador Diógenes Laércio, que tanto galinhas como pavões, como fazões eram considerados animais que vinham do exterior, mas que simbolizavam riqueza, beleza, que enfeitavam o mundo com suas penas. Além da beleza desses animais, é claro que a altivez e a força do galo, né, a agressividade do galo não passou despercebida pelos gregos. E em vários momentos, nas fábulas de Esopo, nós vemos ele escrever que até um leão teria medo de um galo, justamente por ele ser assim tão imponente, né, parecer realmente que não tem medo de nada. E ele também começou a ser, então, ligado a várias divindades que tinham essa característica, como, por exemplo, Ares, o deus da guerra, Atena, que é a deusa também da guerra, a deusa da sabedoria. Além de tudo, essa questão dele trazer o sol, né, cantar ao sol, também foi associada à imortalidade, à ressurreição, à fertilidade, à vitória depois de uma noite escura. Então, assim, ele foi, claro, associado também ao deus Apolo, que é o deus solar, né? Foi associado a Hermes. E foi também considerado pelos pitagóricos uma ave muito especial e que não deveria ser comida. Ninguém deveria comer um galo, justamente porque ele traz toda essa força, todo esse poder dentro dele. Então, não era uma coisa que era comum. Bem, o fato desses animais serem exóticos não impediu, claro, que os gregos criassem mitos sobre eles, como eu falei para vocês. E em um desses mitos, ele é diretamente, então, ligado ao deus Ares, o deus Marte, o deus da guerra, né? Aquele que é o vermelho, né? Porque Deus Marte queria ficar com Afrodite, que é a deusa do amor, que é aquela da fertilidade, que é aquela da beleza, que é aquela da abundância, ou seja, muito ligada à questão do galo, o deus Marte, e da galinha, a deusa Atena, nesse caso, né, dessa mitologia. E só que Afrodite é casada com Hefestos, né? Sabe-se, de modo geral, na mitologia grega, que ela é casada com Hefestos. Então, eles iriam ter um caso extraconjugal ali, e ele colocou um guarda na porta e disse para esse guarda não deixar, avisar, né, se tivesse alguém chegando, porque o marido dela não podia saber. Só que o guarda dá bobeira ali uma hora, e o deus Hélio, que é o deus Sol, acaba vendo e conta para o marido de Afrodite. Então, deus Ares fica muito bravo e transforma este guardião em um galo. E isso para os gregos explicaria por que os galos cantam sempre que o sol aparece, ou seja, o deus Hélio aparece, porque eles aprenderam que toda vez que esse benedetto desse sol aparecesse é para avisar. Também, na Grécia, lá pelo século VI a.C., ficou popular a figura de um animal que eles chamaram de hiperelectro, que é um bicho que é metade cavalo, a parte da frente dele é cavalo, ou seja, a cabeça e as patas da frente, e a parte de trás é uma cauda de um galo, as patas de um galo com as esporas, e ele tem asas de galo, né? É um Pegasus esquisito aí, e não se sabe muito bem qual seria a função ou o mito associado a esse animal, mas acredita-se que ele pudesse ser associado ao deus Poseidon, o deus Netuno dos romanos, né, o deus dos mares, estaria na frente dos navios para proteger esses navios. Os cavalos, eles são muito associados a Poseidon, né? Então pode ser que seja por causa disso, e essa questão da bravura do galo, né? Talvez, então pode ser que seja essa função desse animal. Nós temos também outra figura bem curiosa, que é a coatrice, né, que é uma mistura de galo, de galinha, com réptil. E essa coatrice, mais para frente, ela foi associada à figura do basilisco, que foi uma imagem que ficou bastante famosa ali nos bestiários medievais, como essa criatura muito perigosa, né? E fantástica, mas que eles acreditavam que existia em algum lugar. É interessante também dizer que a coatrice, em Portugal, ela ficou sendo conhecida como coca no folclore português. E essa coca é algo como se fosse um bicho-papão ou uma bruxa que tem essa aparência meio réptil. E isso, acredita-se, levou a nossa cuca,
né? Da famosa canção Cuca Vem Pegar, que aterrorizou crianças de todas as idades por tanto tempo. Quando as galinhas elas foram incorporadas no dia a dia de Roma, eles passaram a utilizar as galinhas como um oráculo. Então, porque os romanos eles eram muito supersticiosos. E eles estavam sempre ligados em sinais que a natureza podia dar, se uma coisa ia dar certo ou não ia dar certo, que é o que eles chamavam de agouro, né? Mau agouro, bom agouro, vem daí. Então, o que eles faziam quando eles queriam saber se algo ia dar certo ou não? Eles pegavam a galinha, levavam a um puleiro e a alimentavam com uma mistura especial ali, né, do ritual. E de acordo com os movimentos que essa galinha fizesse, se ela fugisse, se ela entrasse para dentro, se ela batesse asas, sei lá, milhões de coisas, eles interpretavam o sinal, se ia dar certo ou se não ia dar certo. E a história nos diz que muitos generais romanos utilizaram este oráculo da galinha e que alguns, inclusive, que estavam muito teimosos, que queriam ir à guerra e que a galinha disse que não ia dar certo, deram água para beber para a galinha e falaram, não, ela bebeu água, vai dar certo, não precisa comer, e não deu certo. Então, realmente, a galinha aí foi muito importante para os romanos e também foi uma fonte de alimento importante para os romanos, né, ao longo do tempo. A briga de galos, infelizmente, foi também muito famosa em Roma, né, ela é algo, como eu falei, que ocorreu em grande parte do Mediterrâneo e em grande parte das culturas onde os galos chegavam, né? Os galos e as galinhas chegaram. Então, isso também era algo que a gente encontrava por ali. Além disso, a galinha, por ter toda essa característica de fertilidade, ela se tornou um sacrifício comum à deusa Ísis. A deusa Ísis ela se tornou uma deusa muito importante para os romanos. Ela era uma deusa cultuada em Roma. E, claro, a deusa Ísis é muito ligada à fertilidade, à amorosidade, à maternidade, a todas essas coisas que são ligadas à galinha. Então, as galinhas passaram a ser também um sacrifício dado a essa deusa. Assim como na Grécia, né, o galo foi associado ao deus da guerra, Marte, a deusa da guerra Atena, Minerva, a Asclépio, né, que é um deus da medicina, um deus da vida, da ressurreição, né, por essa questão solar. E por essa questão solar também, tanto na Grécia como em Roma, ele foi associado a Hermes ou a Mercúrio, que é aquele deus que é o deus da viagem, que é o deus das comunicações, que é o deus da transição entre um mundo e outro. Então, o galo, ele é esse ser que ele veio de outro mundo, né? Ele veio do mundo asiático, ele não é algo nativo ali de Roma, da Grécia, então ele também tem isso nele. Mas ele também é aquele que anuncia o nascer do sol. E, apesar dele ser totalmente solar, porque ele acorda para trazer o sol, né? Ele acorda para anunciar a chegada desse sol. Esse pequeno momento que ele vai cantar, o sol está nascendo ou está quase nascendo, ele ainda não está em sua plenitude. Então, é considerado um momento de transição, que é o momento do deus Hermes, porque o deus Hermes, ou o deus Mercúrio, ele passa entre mundos, ele transita entre mundos. E por transitar entre mundos, ele é considerado também um psicopompo, aquele que leva as almas da noite para o dia, ou seja, da morte para o renascimento. Então, o galo, por isso, também está ligado a essa questão. Durante a Idade Média, galinhas e galos continuaram a ser muito comuns, né? Como fonte de alimento e também de entretenimento, infelizmente, com a questão da rinha de galos, né? Mas surge aí também a lenda famosa do galo de Barcelos, que é o galo de Portugal, é o galo que a gente conhece como símbolo de Portugal. E a lenda diz que um peregrino do caminho de Santiago estava passando por Barcelos e havia cometido um crime em Barcelos, mas não tinha sido essa pessoa. Só que disseram que tinham visto ele, que era ele, como ele era um forasteiro, ele foi acusado injustamente e ele ia ser levado à forca. Então, antes disso acontecer, ele pediu para ver o juiz. E ele foi ver o juiz, e o juiz estava em casa, estava almoçando,
e havia um galo ali, que ele estava almoçando esse galo, e ele quis convencer o juiz não se convenceu, então esse prisioneiro disse, é tão certo que eu sou inocente, que quando eu estiver sendo enforcado, esse galo que está aí na sua mesa vai cantar. O galo que está sendo servido, né? E o juiz, claro, ignorou. Ele foi imediatamente levado à forca e antes dele ser enforcado, o galo cantou. O galo milagrosamente se levantou da mesa e cantou. Então, o juiz saiu correndo e conseguiu libertar essa pessoa. Então, aí nós vemos o galo como essa questão da ressurreição, né? Aquele que traz a vida, aquele que é justo. Essa lenda do galo de Barcelos, na verdade, ela tem diferentes versões em diferentes cidades pelas quais passa o caminho de Santiago. Ela ficou muito famosa nessa região, principalmente durante a Idade Média, então algumas cidades têm versões diferentes. E em algumas cidades não é um galo, sim uma galinha, e em algumas cidades é um galo e uma galinha. Por exemplo, na Catedral Santo Domingo de la Calçada, em Espanha, há várias imagens de galos e galinhas que remetem a essa lenda, né? Essa catedral está ligada ao caminho de Santiago. E diz também que nessa catedral há animais vivos que são mantidos ali por causa dessa lenda, tanto galinhas quanto galos, e que se você passasse ali e o galo cantasse, isso significava que você ia ter muito sucesso na sua peregrinação. Nessa cidade, dessa catedral, também existe uma lenda parecida, né, que diz que uma família estava peregrinando com um moço, o filho, né, era muito bonito, e uma moça da cidade se apaixonou por ele, mas ele não quis saber dela, ele continuou o caminho com a família, foi embora. E ela ficou com muita raiva dele, então antes de ele ir embora, ela escondeu uma taça de prata nas coisas dele para falar que ele que tinha roubado. E aí avisou a polícia, né, as autoridades da época, os guardas prenderam ele e ele foi enforcado, mas quando os pais foram ver, ele acordou e falou que Santo Domingo o havia salvado. E aí o pai dele, né, salvou ele, tirou ele de lá e foi lá no juiz e disse, meu filho é inocente e foi salvo por Santo Domingo. E aí o juiz, que também estava, no caso, cozinhando um galo e uma galinha no forno, falou, isso é um absurdo, né, seu filho é tão inocente quanto esse galo e essa galinha estão vivos. E aí, nesse momento, o galo e a galinha saíram vivos do forno. No cristianismo, nós vemos a figura do galo ligada ao próprio Jesus Cristo, tanto por causa dessa questão dele já ser um símbolo de ressurreição, como dele ser ligado ao sol, aquele que traz o sol, que traz a luz, né? E Jesus tem essa característica solar também, aquele que tem o fogo da ressurreição, aquele que vai trazer o que nos aquece. Como também pela famosa frase que Jesus diz a Pedro, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Então, na imagética cristã, o galo realmente ficou bastante ligado a essa questão da ressurreição. Temos também a questão dos ovos das galinhas, que são ligadas à ressurreição também, né? E temos a famosa Missa do Galo, que é celebrada na madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro, ou seja, quando é celebrado o nascimento do Cristo. Essa data no hemisfério norte, ela está conectada ao solstício de inverno. E no solstício de inverno, segundo as antigas tradições celtas, marca o momento no qual a deusa, aquela que é a grande fertilidade da natureza, está grávida do Deus. Este Deus tem característica solar e irá nascer na primavera. Então, essa questão da deusa, de tudo na natureza tá frio, parece que tá morto, mas da deusa estar grávida, ou seja, a luz vai voltar quando o inverno passar, é ligada, então, totalmente a essa questão de Jesus Cristo, né, daquele que é o solar. Por isso, da escolha pela igreja dessa data de 24 para 25 de dezembro como a data do seu nascimento, porque é a data em que se celebra a gravidez, que se celebrava a gravidez da deusa e o nascimento futuro do grande rei, do grande sol. No hinduísmo, nós também temos o galo associado tanto ao sol, com o deus, por exemplo, Skanda, que é o deus que representava a energia solar, ligado ao galo, e a guerra, com, por exemplo, o deus Kartikeya, que era representado com um galo em sua bandeira, lembrando essa potência bélica do galo.
Já no budismo, nós temos a figura do galo representando um lado sombra dessa potência simbólica que é associada a esse animal. Tanto o hinduísmo como o budismo são religiões reencarnacionistas que acreditam na roda das encarnações, o que no hinduísmo é chamado roda de Sansara. No budismo, essa roda geralmente é representado no centro dessa roda 3 animais que são os famosos 3 venenos, ou seja, representam 3 venenos de nossa alma que nos impedem de sair dessa roda reencarnatória e de nos iluminarmos. Esses 3 animais são o javali ou o porco, a cobra e o galo, sendo que o javali representa a nossa ignorância, a cobra representa a raiva, a aversão, o ódio, o medo, e o galo a intranquilidade, a agitação e a atividade incessante, ou seja, essa aflição, esse fogo descontrolado, essa agressividade descontrolada que pode nos levar a fazer coisas sem pensar, o famoso agir sem pensar, né? Então, quando o galo está no seu lado sombra, ele vai ter essa ação muito yang, muito agressiva para coisas que não são necessárias. Na China, que é um dos berços, né, da domesticação dos galos e galinhas, é claro que esses animais têm uma longa história simbólica, né? E o galo é um animal muito importante para eles, porque ele está no horóscopo chinês. Eu já contei aqui em alguns vídeos a história do horóscopo chinês. Vou só contar rapidamente mais uma vez. Então, o imperador de Jade um dia resolveu que os anos que se passavam e também que os meses que se passavam precisavam ter nomes, precisavam ser regidos por forças dos animais. Porque assim, quando as pessoas que nascessem naquele período, elas iriam ter a força desse animal, a energia desse animal. Então, ele organizou uma corrida para saber quais seriam esses 12 animais que fariam parte do zodíaco e os animais que ganharam, né? Então, fizeram parte do zodíaco. E o galo, nessa corrida, ele foi quem construiu uma jangada, quem juntou as madeiras para construir uma jangada e para esses animais passarem e continuarem o caminho da corrida. E ele foi considerado muito nobre por isso, muito generoso por isso. E essas características, então, a nobreza e a generosidade, a gente vê, como eu falei para vocês, quando o galo deixa todas as galinhas comerem primeiro e depois ele come. Então, ele é um animal nobre. É também, na China, totalmente ligado ao sol, né? Então, aquele que está nas trevas, mas que já está enxergando a luz, que já está enxergando o sol, e por esta característica, ele foi considerado aquele que é capaz de matar demônios, de espantar espíritos maus, porque é aquele que traz a luz, é aquele que traz o sol. E, é claro, foi também muito ligado, né, toda aquela questão da hierarquia que eu contei para vocês, da beliculosidade, né, dessa característica agressiva, foi, então, também ligado ao exército, claro. No Tibete, o povo conhecido como Miao tem uma lenda que explica por que o galo é associado ao sol, por que ele tem essa crista vermelha de fogo. Dizia-se, então, que antigamente não havia somente um sol, havia 7 sóis. E um dia estes sóis brilharam todos juntos muito forte e mataram a plantação das pessoas, muito elemento fogo, desequilibrado. Então, o imperador chamou vários arqueiros no seu reino para matar estes sóis. E ninguém conseguia, todo mundo falava, está muito longe, eu não posso atirar até lá. Aí ele mandou chamar o melhor arqueiro do império. Ele veio e falou a mesma coisa. Aí o imperador olhou para a água e viu o reflexo desses sóis na água e disse a ele: mas eles estão perto, eles estão aqui na água, atira na água. E ele atirou na água e conseguiu matar 6 sóis, porque um deles se escondeu de medo ali dentro do lago e não apareceu mais. Aí houve desespero, porque antes havia fogo demais e agora há fogo nenhum. Então, o rei chamou diversos animais pedindo ajuda deles para ver se eles conseguiam convencer com suas habilidades o sol a voltar. E cada animal tem uma habilidade
sua característica, como por exemplo a vaca, que foi chamada, que é muito doce, tentou com amor, não veio. Enfim, vários animais, até que ele chamou o galo e o galo cantou. E quando o galo cantou, o sol apareceu. E aí o próprio sol, né, ficou encantado com o canto do galo, lhe deu então sua crista vermelha e a partir de então ele passou a ser aquele que representa o sol. E esse mito é muito interessante, né, porque ele fala muito da questão do equilíbrio do fogo e da água dentro de nós, né, de como apagar o fogo com água, de que fogo no fogo não dá, de que às vezes só com o elemento ar, que é a flecha, não dá para extinguir o fogo, a gente precisa de água. A gente precisa daquele que está com os pés na terra e olha para cima, que é o galo. Então, fala muito desse equilíbrio dos elementos. Também no Japão, essas características do galo de ser ligado ao fogo, de ser ligado ao sol, de ser ligado ao poder yang, né? Elas são... A gente vê também que elas aparecem. O galo, ele é tido como um animal muito especial para as mitologias japonesas, mas ele também é símbolo da deusa Amaterasu. Porque para os japoneses o sol é feminino, o sol é yang, porque eles veem a questão do sol como aquela que dá a vida, né? É uma visão diferente da maioria das sociedades que a gente vê que colocam o sol como um masculino, né? Como a força yang e a lua como, por exemplo, a força yin, a força feminina. Já no Japão é diferente, o sol é a própria prosperidade feminina, é, portanto, uma deusa que sai da caverna da escuridão e dá a luz a todos nós. Mas, mesmo assim, não foi associada à galinha, foi associada ao galo, porque ele é aquele que chama o sol. Bem, são muitos mitos, mas nós temos que escolher alguns, né? Então, esse vídeo está chegando ao fim. Se você gostou e gosta desse canal, considere tornar-se um apoiador. Vou deixar aqui na descrição o endereço do meu Apoia-se e também o endereço do site Collab55, onde você pode comprar minhas artes, canecas, camisetas, enfim. Também conhecer as minhas outras redes, dar uma olhadinha lá no que está acontecendo. Deixe seu like, compartilhe, que me ajuda bastante. E semana que vem estaremos aqui com um novo animal. E não, eu não esqueci da galinha pintadinha, mas é que eu achei que esse vídeo estava grande demais, então vamos deixar a galinha pintadinha para uma outra vez. Até mais!